Bom dia, um domingo maravilhoso para você, que a presença poderosa, maravilhosa do Espírito Santo inunde o ambiente onde você se encontra, que a super abundante graça do Senhor Jesus inunde a sua vida, que o amor do Deus Pai que lança fora todo o medo, que cobre uma multidão de pecados, venha sobre a sua vida, que você sinta a presença de Deus, que Ele possa falar ao seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e dou uma ordem para que, em nome do Senhor Jesus Cristo, todas as setas e dardos satânicos contra a sua vida, contra este momento de oração, contra esta mensagem, contra a sua mente, sejam completamente, eu destruo em nome do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, no nome que está acima de todo o nome, no nome que todo o joelho tem que se dobrar, toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Você sabia? Amém? Então não desista agora, não desista, continue a avançar. Hoje é o 7º dia deste propósito que nós estamos a fazer aqui, de dar assim um up nos seus projetos, nos sonhos que Deus tem colocar no seu coração. Foram 7 dias de mensagens encorajadoras, de fé, para que você possa avançar sem medos, debaixo do quê? Debaixo de uma palavra. Assim como Jesus disse um dia para os discípulos, quando eles estavam estiveram uma noite inteira a pescar, fartaram-se de trabalhar, fizeram tudo o que estava ao alcance deles e não conseguiram pescar nada, então eles estavam frustrados e Jesus disse-lhes para eles lançarem a rede para um lado, e eles seguiram a palavra de Jesus e obedeceram, e eles tiveram uma pesca miraculosa, super abundante. E é isso, quando você está debaixo de uma palavra, que foi o que nós fizemos aqui 7 dias, se você quiser voltar e entrar neste propósito, volta atrás, 7 últimas mensagens destes dias têm sido de encorajamento, não precisa de as ouvir por ordem, basta você ouvi-las todas e vai ver uma palavra de direção do Senhor Jesus, de coragem para a sua vida. E hoje é mesmo aqui para aquelas pessoas que às vezes já estão a desistir, eu quero partilhar aqui algo que está no coração de Deus para o seu, que diz assim, onde é que... Então, Filipenses 3:13 diz assim: não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços. Peço desculpa, concentro os meus esforços. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prémio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, eu quero lhe perguntar, no que é que você está concentrado? O que é que você está a olhar? Os seus olhos estão postos nas dificuldades? Estão postos na sua mentalidade? Muitas vezes, ou seja, não é muitas vezes, 99% das vezes é a sua, ou 95%, vamos dizer, porque os ataques sim vêm à sua mente e às vezes você recebe ataques exteriores, mas 95% das vezes, quando você não tem conhecimento da palavra, conhecimento das promessas, não está debaixo de uma palavra de Jesus, você às vezes anda pelos seus próprios pensamentos. Os seus próprios pensamentos podem levar você a desistir, podem levar você a deixar o barco, podem levar você a sentimentos de frustração, de inquietação, de ansiedade, de medo, e a sua mente mente. Então aqui a concentração de Paulo nos ensina assim: mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para diante. Então, coloque os seus olhos hoje, na direção certa, que é nas palavras de Jesus, nas promessas de Jesus, naquele sonho que Deus colocou dentro do seu coração, nesse projeto, esse alvo que você tem. Olhe para os alvos. Lembre-se, José esteve preso muitos anos injustamente numa prisão, mas ele tinha um sonho, e foi aquele sonho que estava dentro do coração dele que o manteve ali de pé, depois de tanta injustiça, de tanto sofrimento. Ele sempre
teve a olhar para o sonho. E você tem que ter um alvo, você tem que ter os seus sonhos. Talvez alguém tenha tentado abafar os seus sonhos, apagar, rasgar os seus sonhos. Alguém tentou destruir os seus sonhos. Também tentaram com José, tentaram com Jesus. Todos são tentados. Mas quando você tem o seu olhar, você tem o seu olhar no lugar certo, você continua a olhar para diante e prossigo para o final da corrida. Então, quando você prossegue e não para, independentemente dos embaraços, independentemente dos laços, independentemente das armadilhas, independentemente dos enganos, independentemente das emoções, porque como eu estava a falar, 95% são as suas emoções que enganam você. Você vai ter sim armadilhas que são preparadas por outros. Eu não vou dizer que não vai ter, porque quando nós olhamos para Jesus, que é aquele que nós devemos modelar, você vê tantas armadilhas, você vai ver lá nos evangelhos e fizeram perguntas para tentar Jesus, para ver se ele caía numa armadilha. Então, se Jesus foi tentado até pelo diabo, pelos homens, acha que você não vai ser tentado, mas assim cabe-lhe perseverar, assim como Jesus, não é? Como Jesus perseverou, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Então vamos esquecer hoje do passado, esquecer das mágoas, esquecer da rejeição, esquecer das traições, esquecer daquilo que correu mal, esquecer de tudo aquilo que não deu certo, esquecer até às vezes é necessário você esquecer de coisas boas que passou no passado, que você às vezes você pode ficar aprisionado ao passado, porque começa a olhar para coisas e pensar assim, e isso é um pensamento demoníaco. Por exemplo, pessoas que estão em Cristo agora e começam-se a lembrar de coisas do passado, começa a vir à sua memória coisas quando você vivia lá no pecado, que lhe diziam assim, aquele tempo é que era bom, você tinha e isto acontece, naqueles dias que você está mais fragilizado, está debaixo de ataque espiritual na sua mente, como eu repito, 95% dessas batalhas que tentam travar você são nas suas emoções e na sua mente. Você precisa de superabundante graça de Deus e de sabedoria e precisa de avançar. Você começam a ouvir aqueles pensamentos, lá naquele tempo é que era bom, tu tinhas aquilo, tinhas isto, aquilo é que foste feliz. E depois você começa a entrar numa batalha interna que você não tem noção. Então, olhe para Jesus, olhe para as promessas que Ele fez, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Ele tem reservado para aqueles que o amam. E aqui para terminar, Gálatas 6:9, portanto não nos cansemos de fazer o bem, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Eu vou repetir, colheremos se não desistirmos. Então, o segredo é você não desistir. O segredo é você continuar, não canse de fazer o bem. Como eu estava a falar, talvez você tenha sido traído, você semeou, você já fez muita coisa, você foi criticado, foi caluniado, foi perseguido por fazer o bem. Olhe para Jesus. Jesus passou por isso tudo e superou. Então você consegue também superar, porque você vai ter uma grande colheita de bênçãos se não desistir. Agora, se você desistir, vem o sentimento da frustração, depois passam os anos e você olha e pensa assim, bom, se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu não tivesse desistido, as coisas tinham corrido bem. Então, faça sempre uma coisa até ao fim. Arrisque, vá até ao fim. Continue avançando e Deus vai abençoar você no caminho. Não desista de ser bom, não desista de semear o bem, não desista de crer na palavra, não desista desses sonhos que Deus colocou dentro do seu coração, não desista de semear e de fazer tudo aquilo que Deus tem colocado dentro do seu coração, porque como eu falei ontem, não é? Você, à medida que vai dando esses passos de fé, você vai ganhando, vai ganhando a dopamina, não é? E a ocitocina, isto cientificamente, mas fora os benefícios que você consegue ver, que são palpáveis e espirituais, e as bênçãos que Deus lhe dá, como está aqui nesta promessa, se não desistir. Posso orar por si? Paizinho querido, eu quero abençoar esta pessoa, quero render graças por este propósito de 7 dias, quero agradecer por cada pessoa que vai viver o sobrenatural do Senhor, que esta pessoa continue a avançar, que não desista, que haja um discernimento de pensamentos, que esta pessoa tenha sabedoria para entender quando está a ser atacada na mente, quando está a ser atacada às vezes pelas trevas, que esta pessoa tenha a graça, a sabedoria, que use as armas
que o Senhor nos deu para não desistir e continuar a avançar, para que possa realmente ser abençoado e receber estas colheitas de bênçãos em nome do Senhor Jesus.